com a compreensão de vocês, a gente vai melhorando as transmissões, a forma como qual precisamos levar cultura científica para o nosso Brasil. Tá ok? Bom, dando prosseguimento às nossas atividades, é com muita alegria e entusiasmo que apresento nossa convidada especial, a nossa palestrante, professora doutora Patrícia Fernanda de Oliveira Cabral, para ministrar a palestra intitulada Como ministrar aulas de Química em ambientes virtuais. A professora Patrícia é professora adjunta do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, doutora em Ciências com área de concentração em Ensino de Química pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciência da Universidade de São Paulo. Realizou, entre 2018 e 2019, 6 meses de doutorado sanduíche na Universidade de Manitoba, Canadá, pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da CAPES. Então, novamente, professora Patrícia, muito obrigado, de forma antecipada, pela sua gentileza em poder estar aqui abrilhantando o início das nossas atividades, tá bom? Passo a palavra para você. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Obrigada, Baraquísio, pela apresentação. Agradeço também aos professores Luiz Otávio e Robério, né? Eu que me sinto bastante honrada e feliz em poder participar aqui hoje da abertura dos trabalhos do Prof. Ki e pretendo contribuir com vocês, né, compartilhando algumas sugestões e pensamentos que eu coloquei nessa apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Só um... Vocês, por favor, me avisem quando conseguirem ver, porque a partir do momento que eu começo a compartilhar, eu não consigo mais ver o que eu estou compartilhando aqui no Meet. Certo. Vamos aguardar aqui. Eu gostaria de solicitar a alguns colegas que, por favor, desligassem a câmera para poder nos ajudar nessa transmissão, tá bom? Chegou, professora, estamos vendo. Tá certo, então. Obrigada. Deixa só o computador continuar. Bom, eu sou Patrícia, então, né, sou professora do Instituto de Química da UFBA, né, e hoje eu tenho por objetivo apresentar uma palestra para vocês sobre esse tema, como ministrar aulas de Química em ambientes virtuais, e gostaria de deixar como claro o objetivo dessa palestra, né? Então, eu não tenho como objetivo encerrar esse assunto e também não passar um guia definitivo sobre isso, né? Sobre como ministrar aulas de Química. Eu colocaria, né, como uma conversa inicial sobre o tema, no qual a gente pode se debruçar depois e lançar alguns questionamentos e algumas conversas nesse sentido. Eu gostaria, então, de convidar vocês a participarem do chat durante essa apresentação. Eu não consigo visualizar ele agora, mas para que a gente conversasse um pouco durante alguns momentos e alguns questionamentos que eu vou colocar aqui. Então, o primeiro deles é quem já ministrou aulas de Química utilizando ambientes virtuais, né? Vocês já tiveram essa experiência? Como é que está sendo, né, essa experiência para vocês? Então, dando início aqui, para a gente alinhar um pouco das nossas expectativas sobre o que será abordado nessa apresentação, eu coloquei um roteiro, né, um simples roteiro.
Primeiro, eu vou falar uma introdução sobre o tema, né, tratando um pouco das tecnologias de informação e comunicação. Depois, eu vou passar, então, a falar mais especificamente sobre os ambientes virtuais e algumas características relacionadas a eles. Na sequência, eu vou tratar de alguns aspectos específicos da química, então, que a gente poderia considerar, mais especificamente em relação às representações visuais e como que isso poderia ser agregado às aulas nos ambientes virtuais. Depois, vou apresentar brevemente quais ambientes virtuais, né, que poderiam ser utilizados. E aqui eu vou colocar 2 exemplos. Depois, eu vou falar também brevemente sobre as ferramentas auxiliares a essas aulas, né, que podem ser utilizadas, e apresentarei as minhas considerações finais sobre o assunto. Então, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de destacar, inicialmente, as tecnologias de informação e comunicação. Então, essas têm sido utilizadas ao longo do tempo, né, para a elaboração de aulas, né, em ambientes de ensino. Porém, quando a gente pensa em tecnologias de informação e comunicação, nós podemos tratar de uma gama de ferramentas, de instrumentos e de dispositivos, né? Então, se fosse para fazer uma definição, a gente trataria daquele tipo de material que é diferente do usualmente utilizado em salas de aula, como, por exemplo, a lousa, o giz, os cadernos, os lápis e assim por diante. Então, esse conceito de tecnologias, ele vem lá da década de 1920, né, e diversas tecnologias foram sendo elaboradas, como, por exemplo, o vídeo, o computador e outras tecnologias que assim são denominadas de acordo no contexto no qual elas foram desenvolvidas, né? Quando pensamos, então, em tecnologias de informação e comunicação, nós tratamos de novas formas de se relacionar. Essas formas, né, e aqui já trazendo o uso do computador em ambientes de ensino, elas delimitam, né, ao contrário, elas perpassam as barreiras, né, de tempo e espaço que teriam no ambiente presencial da sala de aula, por exemplo, né, uma vez que tanto o professor quanto os alunos conseguem acessar o ambiente de ensino, e aqui no nosso caso a gente vai falar dos ambientes virtuais, a qualquer momento e em ambientes distintos daquele da escola, né? Por outro lado, nós devemos pensar que essas tecnologias, elas não são isentas no momento da aplicação. Então, elas não são neutras e dependem diretamente dos aspectos teóricos e práticos que estão pautando aquela disciplina, aquele curso, né? Os aspectos teórico-práticos também, dos quais o professor pauta suas aulas. Então, essas tecnologias, elas devem ser compreendidas e incorporadas de forma pedagógica. Pensando, então, um pouco mais sobre essas tecnologias, nós precisamos entender o seu papel na sociedade da informação, né, que seria a sociedade em rede na qual nós estamos participantes hoje, né. Essa sociedade, ela está pautada num novo paradigma, né, que ele indica, então, novas formas de relações sociais e novas formas culturais também, das quais a internet se destaca, né? Então, a internet, responsável por essa possibilidade de conversação e de aprendizados em rede, né? Esse tipo de conexão começa a ser inserido em ambientes de ensino, né? Por meio de metodologias, como essa que eu coloquei aqui como exemplo, que é a metodologia mediada por computador. Então, imersos nessa sociedade, hoje nós podemos ser considerados como prosumidores, né? Seriam produtor de conhecimento e consumidores ao mesmo tempo, na medida em que participamos ativamente da avaliação do conteúdo, no desenvolvimento de habilidades e na construção do conhecimento de forma coletiva. Falando um pouco mais, então, do computador nesse contexto, tendo em vista que ele é uma das principais ferramentas, né, de uso dos ambientes virtuais, a primeira questão que a gente pensa é se esse acesso ele é para todos, né? Eu acredito, embora esse não seja o tema principal dessa fala, mas a gente precisa considerar que os aspectos que serão aqui tratados, eles perpassam, né, essas questões de exclusão digital e desse acesso que não é para todos, né? E que no momento a gente tem bastante, esse problema fica bastante evidenciado, né?
Então, ainda considerando o computador, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre o seu uso na educação. Então, antes da década de 1980, o computador ele era entendido como uma máquina a ser utilizada na base do estímulo-resposta. Então, a gente fornecia dados para esse equipamento e esperava os resultados como depois da análise, né? Então, a gente esperava os resultados de forma textual ou numérica, tendo em vista que nessa época ainda os dispositivos de imagem não estavam disponíveis. Então, a partir da década de 1980, o computador ele passa a ser visto não como uma máquina de ensinar, né? Então, a responsabilidade do ensino não seria dele, mas como uma ferramenta que poderia complementar esse ensino, né? Buscando o aperfeiçoamento e, assim, a melhoria na qualidade do ensino que seria desenvolvido. Já a partir do final da década de 1980 e do início da década de 1990, outras ferramentas e dispositivos, como o mouse, as fotos, os dispositivos de áudio, vídeo, CD e DVD, também começam a fazer parte dos recursos que o computador disponibiliza para as pessoas. Então, aqui, o seu uso na educação, ele passa a ser repensado ao mesmo tempo em que também a função da escola é repensada e a formação, né, e o papel do professor também. Então, aqui o computador, ele passa a ser utilizado não mais como uma máquina de ensino, né, não como o responsável principal do ensino, mas sim como um meio para que a aprendizagem ocorra, né. Essa linha tracejada, eu coloquei um salto no tempo, né, e a gente passa ali, então, para o ano de 2005, com a criação da Web 2.0. Essa criação, ela é importante no que se refere aos ambientes virtuais, tendo em vista que foram disponibilizados, por exemplo, o MySpace, o YouTube e o Blogger, né, então esse 2.0, ele indica que houve uma melhoria, né, uma atualização, digamos assim, na web, como ela era conhecida. Né? Então, essa atualização ela não significa essencialmente uma atualização técnica, mas quer dizer que as formas de utilização, né, foram modificadas. Por exemplo, com esses exemplos citados, né, a gente pode entender que o compartilhamento, o armazenamento, a organização e as postagens das informações começaram a ser mais utilizadas. Então, é nesse contexto que os ambientes virtuais, eles também são utilizados nessa perspectiva de fornecer um espaço de colaboração e interação que seja simples, né, que seja acessível para esses usuários. Falando mais especificamente, então, dos ambientes virtuais, uma das definições possíveis para eles seriam as mídias que utilizam o cyberespaço para veicular conteúdos e promover a interação e a colaboração entre os atores do processo educativo. Então, essa imagem, né, ela está representando a professora em contato com os alunos utilizando aí a internet. Por outro lado, conforme já citado anteriormente, somente o ambiente virtual e outras ferramentas digitais que a gente poderia citar, eles não são responsáveis pelos processos de ensino-aprendizagem, de modo que eles estão ancorados, então, em diversas abordagens estratégicas e teorias que embasam as ações que ocorrem em sala de aula, utilizando esses dispositivos como um meio para que a aprendizagem ocorra. Aqui eu trouxe, então, 4 tipos de abordagens que podem ser utilizadas, sendo a primeira delas os ambientes de aprendizagem hipermídia. Neles, então, os alunos eles têm um acesso aleatório e dinâmico a textos, a gráficos, animações e áudio, além de áudio e vídeo, né? Eu trouxe aqui um exemplo rápido de um ambiente intermídia, porque ele é um ambiente que é mais antigo, digamos assim, e talvez nem todos o conheçam, né? Embora ele ainda seja utilizado bastante hoje em dia em sites, por exemplo, é um tipo de recurso que era utilizado bastante na época do CD-ROM. Então, eu acho que nem todo mundo aqui teve contato com esse tipo de material.
Então, esse exemplo aqui eu retirei do site do Leotec, que é um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Bruno Leite, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o qual também eu indico para que acessem, porque lá existe um repositório e também diversos materiais relacionados ao uso das tecnologias, e aí não só dos ambientes virtuais, e o ensino de química. Né? Então, eu peguei esse exemplo de lá, essa é uma hipermídia de cinética química, a gente clica aqui em um dos quadrinhos e as informações são compartilhadas. Então, tem um menu ali em cima, eu estou na introdução, e assim por diante, você pode ir navegando e lendo as informações que estão ali disponíveis. Então, passei aqui para a superfície de contato e assim por diante. Então, o aluno ele consegue navegar livremente nesses menus e acessar os conteúdos que foram colocados ali. Então, retornando aqui para os tipos de estratégias, um outro tipo que poderia ser utilizado num ambiente virtual seria a aprendizagem observacional, desculpe. Nesse tipo, os estudantes, então, eles fariam a observação da resolução de um problema pelo instrutor. Né? Esse tipo de aprendizagem ele é bastante utilizado, por exemplo, em vídeos que a gente encontra na internet, né? Que apresentam professores ou outras pessoas resolvendo exercícios utilizando o quadro, ou mesmo o papel, ou se não, louças interativas, mesas digitalizadas. Um outro tipo seria também a aprendizagem baseada em autoexplicação, que é aquela na qual o professor fornece exemplos resolvidos e os alunos, a partir do entendimento desses exemplos, devem elaborar explicações, né? E, por fim, o último tipo de aprendizagem que eu trouxe é a aprendizagem investigativa, que tem como objetivo a realização de experiências ativas, né? Então, os alunos, eles recebem orientações antes de acessar o ambiente virtual, e também é necessário que eles tenham um conhecimento prévio sobre os assuntos que serão ali tratados, a fim de resolver as situações investigativas que serão propostas para eles. Aqui, nessa caixa aqui do lado direito, embaixo, eu destaquei um pouco as teorias de aprendizagem, porque elas funcionam como um embasamento para essas atividades e estratégias didáticas. Né? Então, no uso do ambiente virtual, há de se considerar qual que é a teoria de aprendizagem que dá embasamento às atividades do professor. Também eu posso destacar que não somente uma dessas aprendizagens ou atividades devam ser ou possam ser utilizadas uma de cada vez. Né? Então, há a possibilidade de que elas sejam utilizadas no mesmo ambiente virtual, porém, de uma maneira mesclada, né, de uma maneira variada. Assim como outras metodologias, né, que estão disponíveis no ensino de química, os ambientes virtuais também apresentam vantagens e limitações associadas. Então, é importante que a gente cite essas vantagens e essas limitações e situe, então, os ambientes virtuais como uma das ferramentas para a promoção da aprendizagem. Como vantagens, a gente pode citar a integração dos conteúdos, também a interação entre os participantes, o compartilhamento das informações, ideias e concepções, a possibilidade de realização do trabalho em grupo, o desenvolvimento de hipóteses, análises, resultados de pesquisa e também o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Por outro lado, como limitações, nós podemos citar quando os ambientes se pautam somente, única e exclusivamente na concepção tradicional de ensino, também a infraestrutura é limitada, e aí de escolas, de universidades e outros ambientes de ensino. A formação de professores, ela passa a ser um limitante, tendo em vista que é necessário que o professor conheça aí as ferramentas que ele pode utilizar durante suas aulas. Outra limitação seriam as formas e abordagem de apropriação defasadas. Isso é mais relacionado a pesquisas mais antigas, digamos assim, né? Tendo em vista que os ambientes mais antigos, eles não forneciam ferramentas necessárias para a utilização de determinadas abordagens pedagógicas, né? Por exemplo, a hipermídia mesmo, que eu apresentei para vocês agora há pouco, né? Ali a gente tem uma representação textual com algumas imagens, e dependendo do que o professor tem como objetivo da aula, aquele tipo de recurso ele não atende,
né? E aí daqui a pouco a gente vai comentar um pouco que é necessário a busca por recursos alternativos. E por fim, um impacto menor do que esperado, tendo em vista que, novamente, os ambientes virtuais, eles sozinhos, eles não dão conta do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, uma ideia que existia, por exemplo, naquela época na qual o computador era tido como responsável pelo ensino, é de que ele poderia substituir o professor. E isso é um ponto aqui que a gente refuta completamente, né? Quando a gente coloca um computador, um ambiente virtual como sendo responsável pelo ensino, pode acontecer, provavelmente vai acontecer que isso não ocorra, né? E o impacto, então, ele é menor do que esperado, uma vez que somente o uso do ambiente virtual e do computador não garante, por exemplo, a maior interatividade dos alunos, não garante que eles vão colaborar ou que eles vão participar das aulas de maneira interativa. Isso vai depender do planejamento que é feito durante a aula e como que essas atividades são utilizadas como meio para, então, alcançar a aprendizagem dos alunos. Por outro lado, né, embora haja algumas limitações, a gente pode ressaltar, né, quais são os aspectos, né, necessários para que os ambientes virtuais sejam utilizados de maneira, então, a potencializar o entendimento dos estudantes. Esses autores, eles colocam, então, como 5 aspectos fundamentais para os ambientes virtuais, os estudantes, então, os professores, o próprio ambiente que será selecionado, quais são os conteúdos que serão ali tratados, além das ferramentas de comunicação, que fazem um papel essencial aqui de aproximação entre os professores e os estudantes, e também outros papéis, como a colaboração entre os participantes, né, e outros que serão citados ainda ao longo da apresentação, né. Agora, então, eu vou falar um pouco mais sobre algumas ferramentas e também sobre outros pontos que podem ser considerados, né, ao utilizar, então, os ambientes virtuais no ensino de Química. Algumas ferramentas, então, que eles apresentam seriam as ferramentas relacionadas à comunicação, as ferramentas relacionadas à avaliação, aquelas que permitem a disponibilização dos conteúdos que serão tratados, ferramentas relacionadas à administração, à organização desses recursos e do compartilhamento de informações, né? A partir disso, então, eu vou citar brevemente os 2 tipos de ferramentas que podem ser inseridas nesses ambientes virtuais. O primeiro tipo, né, seriam as ferramentas síncronas, nas quais os participantes devem estar online ao mesmo tempo. Vocês conseguem distinguir, né, eu coloquei 2 exemplos ali, o chat e a chamada de vídeo. Essa atividade que a gente está fazendo, por exemplo, poderia ser classificada como uma atividade a partir de uma ferramenta síncrona. O que vocês acham, né? Por outro lado, também existem as ferramentas assíncronas, que são aquelas nas quais os participantes não precisam estar online ao mesmo tempo. Então, eu coloquei exemplos para os 2 tipos, né? Então, como ferramentas síncronas, o chat, a chamada de vídeo. Então, vejam aqui na imagem que os participantes estão online ao mesmo tempo, e já do lado direito estão as assíncronas, como, por exemplo, o fórum e o e-mail, no qual o participante pode acessar o computador, o ambiente virtual, ou o celular, e assim por diante, e resolver e acessar conteúdos e resolver tarefas, e também assim por diante. Esses 2 tipos de ferramentas, então, eles, aliados às ferramentas de gestão e de recurso de ensino, eles compõem os ambientes virtuais. Outro ponto, né, de discussão e de relevância seria o feedback. O feedback não necessariamente é uma ferramenta. Alguns ambientes virtuais, eles disponibilizam como ferramenta, mas ele é um ponto principal que faz parte do processo de ministrar aulas em ambientes virtuais, né? Então, esse feedback, ele pode funcionar, por exemplo, como um fechamento de uma aula, de uma unidade, de um módulo, de um bimestre, e assim por diante. Há uma crença que o feedback ele é muito trabalhoso de ser realizado, né, tendo em vista o feedback individualizado. Então, quando a gente pensa em uma turma grande, né, de alunos, e pensa em dar uma resposta a cada atividade que cada um fez utilizando o ambiente virtual, esse processo parece ser trabalhoso e realmente o é, né? Então, as ideias aqui que eu gostaria de trazer é que esse feedback nem sempre precisa ser individualizado, né? Então, o professor, ele pode
a partir dos objetivos de aprendizagem que ele traçou para aquela aula, para aquele módulo e assim por diante, ele pode, então, fornecer feedbacks para a turma, né? Então, vocês alcançaram esses e esses objetivos, ou tais e tais objetivos ainda não foram atingidos e é necessário que se realize outras atividades. Eu já estou falando dos objetivos anteriormente, então esse feedback, ele sempre se relaciona aos objetivos traçados para aquela atividade, ou para aquela aula. Né? E ali na imagem a gente vê diversos joinhas, né? Esse é um tipo de feedback, né, que ele é muito reduzido, eu vou dizer, digamos dessa forma, né? Então ele deve ser mais elaborado no sentido de indicar para o aluno quais objetivos que ele não está atingindo, quais que ele está atingindo e o que fazer, né, para que sejam atingidos todos os objetivos daquela aula, daquela atividade. Uma ideia, né, de feedback utilizando os ambientes virtuais, então, seria o uso dos dispositivos de áudio, tendo em vista que isso facilitaria para o professor em tempo, né, ao invés de responder todas as atividades por escrito, e também os alunos podem gostar de receber um feedback nesse formato do professor. Né? Lembrando que, às vezes, dependendo da turma, da quantidade de alunos, é possível fazer um feedback individualizado ou de alguma dificuldade específica que o professor tenha notado em relação a um ou mais alunos, certo? Mas que há meios também de utilizar o feedback de maneira coletiva. Outro ponto importante aqui seria a organização do tempo das atividades. Né? Então, aqui eu vou utilizar alguns recursos da educação à distância, embora aqui essa apresentação ela não se refira à educação à distância, alguns pontos podem ser considerados. Né, e um deles é a organização do tempo. Então, quando a gente compara o tempo que é utilizado na sala de aula presencial, esse tempo da aula, ele não é totalmente utilizado para a realização de atividades. Então, há um momento da chegada dos estudantes, há momentos de pausa, né, há diversos momentos que não se referem especificamente à realização de atividades. Porém, quando a gente pensa no ensino à distância, aqui eu vou colocar o ensino remoto e também o ensino online, né, é contabilizado apenas o tempo necessário para que os estudantes realizem as tarefas propostas. Então, em comparação, esse tempo acaba sendo mais curto do que o tempo disponível na sala de aula presencial. Então, a organização do tempo aqui, nós precisamos pensar em faixas de tempo que vão variar de acordo com o aluno. Por exemplo, eu vou propor uma atividade, eu tenho aqui uma atividade de exercícios. E aí eu vou estipular o tempo médio, né, de 3 horas para que os alunos respondam essa atividade, pesquisem e consigam finalizá-la. Né? Esse tempo de 3 horas, ele é uma medida, eu diria até um pouco abstrata, tendo em vista que alguns alunos vão demorar as 3 horas para resolver essa atividade, outros vão conseguir fazer em menor tempo, outros não vão fazer, né, por exemplo. Então, essa é uma estimativa de quanto tempo esse aluno precisaria para realizar determinada atividade. Essa ideia, então, da diferença de tempo entre o presencial e o ensino à distância, que no caso que é de onde eu estou tirando esses conceitos, traz também a necessidade da realização de videoaulas curtas, né, tendo em vista que o aluno, por exemplo, se você tem uma disciplina de 2 horas por semana e fizer uma videoaula de 2 horas, esse vídeo vai ficar muito cansativo para que os alunos assistam, né, tendo em vista os estudos sobre... a gente cansa mesmo, né, de ficar muito tempo em frente a uma tela. E também não se considera o tempo necessário de preparação e das atividades que eles vão ter que fazer depois. Então, se eles precisam ler algum texto, ou resolver exercícios, ou fazer uma atividade em grupo, e assim por diante. As ferramentas que eu citei anteriormente também podem ser consideradas aqui, tendo em vista que as ferramentas assíncronas, né, elas permitem o uso do material pelo professor, né, então, um material que você preparou hoje, ele pode ser reutilizado, mas também o aluno escolhe o melhor horário para ele estudar e utilizar aquela atividade. Então, essas faixas de tempo, elas ajudam a regular e a mensurar quantas horas vão ser disponibilizadas para uma atividade assíncrona, por exemplo.
Outro aspecto que é bastante discutido, né, e é bastante complexo, é a avaliação, né, utilizando um ambiente virtual. Essa avaliação ela pode ocorrer tanto ao longo do processo, como com a utilização de testes e quizzes ao final de cada período de tempo, cada período aqui novamente de aulas, módulos e assim por diante. São diversos os mecanismos que o ambiente virtual disponibiliza para a realização desse tipo de atividade de avaliação, como, por exemplo, os questionários, as listas de exercícios, estudos dirigidos, a resolução de problemas, dentre outras ferramentas. E essa avaliação, então, ela pode ser coletiva ou individual. Então, aqui podem ser considerados alguns aspectos, como o número de acessos, a interação entre os participantes, a participação deles nas atividades propostas e os testes, né? Então, eu gostaria de sinalizar que a avaliação no ambiente virtual, ela depende da concepção de avaliação do professor e da escola e do ambiente de ensino que já tem sido feita, né? Se a gente fala em uma avaliação formativa, por exemplo, que ocorre ao longo do processo, a gente precisa pensar em mecanismos possíveis para realizar essa avaliação utilizando o ambiente virtual. Outra sugestão, né, seria considerar para avaliação as interações entre os alunos. E isso ocorre em ferramentas colaborativas, como, por exemplo, a ferramenta Fórum pode ser utilizada de forma colaborativa, e eu vou comentar mais um pouquinho sobre isso adiante. Então, a avaliação ela é um tema complexo dentro desse estudo dos ambientes virtuais, né, e algumas perguntas que podem ser feitas tratam de onde que ela está sendo feita, né, então ali está amarelo destacado que ela está sendo feita no formato online, e aí estão destacados também quais são os aspectos que podem ser considerados quando da elaboração de avaliações a serem utilizadas nos ambientes virtuais. Então ali, quando, se depende da sua concepção de avaliação, se ela é uma avaliação contínua, né, então vai ser durante as atividades. Como, né? O que vai ser utilizado como instrumento de avaliação? Podem ser projetos, podem ser documentos elaborados pelos próprios alunos durante as atividades, podem ser outros tipos de trabalhos e tarefas, né? Aqui no como, também está do lado direito aqui da tela, ele coloca tipos ali, né? Aspectos que podem ser levados em consideração, como o conhecimento, quais habilidades, quais atitudes, o que está sendo avaliado ali, né? A outra pergunta, ela trata do porquê. Então, qual que é o objetivo da avaliação? Seria o de classificar e selecionar os estudantes? Seria o de certificá-los? Ou seria de conhecer quais são os aspectos relacionados à sua aprendizagem, identificar quais as dificuldades existentes e orientar esses estudantes, então, para outras atividades que possam fazer com que eles alcancem os objetivos de aprendizagem que foram propostos pelo professor. Quem pode realizar essa avaliação, então? O professor ou o aluno, os ambientes virtuais dispõem de ferramentas de autoavaliação e também há meios de realizar avaliações nas turmas, né? A avaliação de forma colaborativa, por exemplo. E no que é a última bolinha do lado esquerdo, bem no meio, eu comentei anteriormente, né? Então, o que você quer avaliar? São os conhecimentos, podem ser avaliadas as habilidades, as atitudes, e assim por diante. Então, a avaliação, ela se coloca como um desafio, tendo em vista que já no presencial ela é um assunto complexo, né? E essa complexidade também a acompanha quando utilizamos os ambientes virtuais. Aqui eu coloquei algumas críticas relacionadas ao ensino por ambiente virtual, que são relacionadas a trabalhos desenvolvidos, trabalhos mais antigos, da década de 1990 e 2000, para que a gente faça rapidamente, né, um comentário sobre como essas críticas estão sendo utilizadas nos dias de hoje. Né? Rodrigues, então, que fez que utilizou esses tópicos, né, para indicar essas críticas. Então, no primeiro, ele fala da falta de interação humana face a face. Então, a falta de discussão professor-aluno. Aqui a gente pensa naquele tipo de ensino por ambientes virtuais, por exemplo, no qual o aluno, ele entra em contato com o conteúdo e há uma crença de que somente lendo e assistindo os vídeos, ele vai conseguir aprender tudo de forma individual e autônoma.
né? Porém, as pesquisas mais recentes indicam que o professor ele deve estar presente como mediador do processo e bastante participante das atividades que ocorrem ali no ambiente virtual, né? De modo que ele consiga, então, verificar se os objetivos que ele colocou estão sendo atingidos. Na letra B, há a insuficiência de programas que invistam na preparação dos educadores para usar as ferramentas computacionais e entender o avanço da tecnologia para o processo de ensino eletrônico. Aqui, nesse caso, novamente, a formação de professores, ela é citada e ela é bastante importante, né? Tendo em vista, por exemplo, que se nós formos pensar quais os cursos de química de licenciatura que oferecem uma disciplina voltada para as tecnologias de informação e comunicação. Quando oferecem, essas disciplinas são mais recentes, né? E também a realização de cursos de formação continuada e assim por diante. Eles são recentes, porém são necessários para que o ambiente virtual possa ser utilizado, então, aí como um meio para a promoção da aprendizagem. Na letra C, nós temos a ausência de métodos eficazes para a aferição do conhecimento aprendido pelos estudantes. Então, entra um pouco o que eu já citei sobre a avaliação, não é mesmo? Uma vez que você pode utilizar diversos métodos e tecnologias que vão partir, então, da sua concepção de avaliação. Passando aqui, então, na letra D, a gente tem a insatisfação com a tecnologia em si e a imaturidade dos alunos para o aprendizado eletrônico. Então, essa insatisfação pode estar relacionada a um aspecto também que já foi mencionado, que é aquele de que a tecnologia por si só seria capaz de promover e melhorar os problemas que eram visualizados no ensino presencial. E também essa questão da imaturidade, acredito que ela seja relacionada a alunos menores, por exemplo, de anos iniciais, que precisam de um acompanhamento, né, ao realizar as atividades. Na letra E, a gente tem o isolamento social do estudante, e esse, no momento em que nós estamos, ele passa a ser desejado, né, esse isolamento social, porém, a gente destaca aqui que é um isolamento físico, né, e esse estudante, por outro lado, pode estar conectado tanto com seus professores quanto com seus colegas, utilizando o ambiente virtual e as outras ferramentas digitais disponíveis. Por último, nós temos as falhas do planejamento do projeto do curso virtual, em que muitas vezes não existe conectividade entre os métodos pedagógicos e os recursos computacionais disponíveis na instituição. Então, aqui, esse ponto, né, ele vem lá do ano 2000, e ele pode se relacionar àquela falta de infraestrutura. Por outro lado, hoje a gente tem diversas ferramentas disponíveis que podem ser utilizadas pelo professor, a depender do seu curso virtual. Em síntese, então, se eu pudesse indicar algumas coisas a serem consideradas no momento de utilizar os ambientes virtuais para as aulas de química e de outras disciplinas, seriam a necessidade, então, do planejamento, tendo em vista quais são os objetivos daquela aula e atividade, o cálculo desse tempo previsto, né, qual é o tempo total que os alunos vão precisar para realizar aquelas atividades. Também a elaboração. A elaboração do ambiente virtual enquanto tendo visto o curso, né, que será desenvolvido, ela é bastante trabalhosa, principalmente se é a primeira vez que o professor vai utilizar um ambiente desse tipo para colocar as suas atividades ali. O que é essencial nesse momento é saber quais as ferramentas que eu vou utilizar. E essas ferramentas estão relacionadas, então, a quais os objetivos que eu tenho para aquela aula. Outro ponto seria a aplicação, né? Então, o aplicar, no momento que você está fazendo essa atividade, já manter bastante a comunicação com os alunos e promover os diversos tipos de comunicação, então, o professor e os alunos, e entre os próprios alunos. E, por fim, avaliar, né? Depois que o seu curso está acontecendo, ou depois que ele aconteceu, pensar se aquele planejamento todo que foi realizado, se deu certo, né? Se ele não deu certo, onde que não deu certo, e procurar maneiras de reflexão e de reelaboração quando necessário. Quando nós, então, pensamos em todos esses pontos, né, para ensinar química, né, aqui nós somos professores, alunos, né, da disciplina, nós
precisamos pensar na química, então, como a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, transformações e reações, e que está pautada na diversidade de conceitos que estão apresentados nessa imagem. Então, veja, são diversas palavras que as pessoas que estudam química, né, que ensinam e que aprendem a disciplina, passam a fazer sentido, uma vez que as pessoas aprendem os conceitos relacionados. Então, a química, então, ela trata, ali na imagem, a gente tem de símbolos, de soluções, de elementos, de líquidos e assim por diante. E uma ferramenta bastante utilizada são as representações visuais, né? Então, passando aqui, falando do conhecimento químico como um todo, eu apresento a vocês o triângulo de Johnston, que ele é bastante utilizado e difundido no ensino de química, e o autor considera, então, que esses 3 níveis estão relacionados ao aprendizado da química. Então, é como ele percebe a organização do conhecimento para o aprendizado da química. O primeiro nível trata o nível macroscópico, né? O segundo é o nível microscópico, que seria aquele utilizado por meio de modelos. Aqui eu vou citar 2 exemplos, o modelo do tipo bola-vareta, ou aqueles modelos que utilizam bolinhas para representar as partículas. Então, numa tentativa de explicar os fenômenos que são observados em nível macroscópico, e isso também é realizado utilizando a linguagem científica, né, que trata ali, então, do nível simbólico. Outros autores, eles complementam a ideia desse triângulo, e aí considerando as representações visuais, tratando do nível fenomenológico, que está associado ao nível macroscópico, então ele trata daquilo que a gente pode perceber utilizando os nossos sentidos, como a visão e outros sentidos. O nível teórico-conceitual, então, que trata da elaboração desses modelos e outras formas de representação, e o nível representacional, que trata aí, então, das fórmulas, das equações, né, e dos símbolos que são utilizados em química. Então, eu vou partir dessa ideia das representações visuais que são necessárias para o entendimento da química, né, e as suas relações com os ambientes virtuais. Para tanto, então, é possível fazer algumas considerações, né? A primeira delas é de que nem sempre é possível representar um fenômeno por meio desses 3 níveis de representação, pois cada um deles apresenta teorias conceituais que são específicas e nem sempre conversam entre si. Então, aqui a gente parte da ideia, e eu trouxe um exemplo, de que o objeto molecular ele é uma analogia daquilo que a gente supõe ocorrer em nível submicroscópico e não um retrato fiel da realidade, né? Então, pensando nisso, em toda a problemática envolvida, né, uma vez que em ambientes de ensino e também em diversos trabalhos é relatada as dificuldades dos estudantes relacionados ao nível submicroscópico, as ferramentas digitais ali de edição e visualização de objetos moleculares, bidimensionais e tridimensionais, podem ser utilizadas. Aqui, ressaltando, né, que esses conceitos eles são utilizados independentemente dessas ferramentas, né, e elas podem ser vistas, então, como um dos meios possíveis para o ensino dos conceitos em química. Então, para a gente situar a disciplina no ensino médio, e aqui eu escolhi o ensino médio porque a gente está no âmbito do ProfQui, né, mas também se houver professores do ensino superior e até do ensino infantil podem relacionar as suas práticas, né, mas eu selecionei o ensino médio, né, um dos objetivos da química, do ensino de química, então, seria utilizar aquele triângulo, aquelas representações, para tratar os conceitos de química de forma didatizada, né, e isso tem como objetivos que o aluno conheça os materiais e as substâncias do seu cotidiano, compreenda as transformações químicas, os processos naturais, industriais, agrícolas e tecnológicos, e também compreenda e manipule mentalmente as representações, né, que estão naquele triângulo para a compreensão dos conceitos. Quando a gente começa, então, a pensar nesses objetivos, são alguns dos objetivos possíveis, né, e nas ferramentas e no ambiente virtual, a gente também encontra respaldo nas legislações, né, que dão embasamento à nossa prática. Aqui eu trouxe como exemplo a BNCC, é uma legislação que apresenta algumas críticas também na área do ensino de química, mas hoje ela está pautando, inclusive, ela está pautando as atividades de ensino de química no ensino médio, inclusive aquelas do ensino remoto, né? Então, para ilustrar, eu selecionei aqui a competência específica 1, que é uma dentre as 3,
relacionadas ao ensino de ciências da natureza no ensino médio, então ela coloca ali, né, que nessa competência específica, os fenômenos naturais e tecnológicos são analisados sobre a perspectiva das relações entre matéria e energia, possibilitando, por exemplo, a avaliação das potencialidades, dos limites e dos riscos do uso de diferentes materiais ou tecnologias para tomar decisões. Né? Aqui embaixo ela lista quais são os conteúdos relacionados, então são as transformações químicas, as leis ponderais, o cálculo estequiométrico e assim por diante, mas aqui eu destaco principalmente esse último parágrafo, né, no qual ele coloca que também é importante ressaltar que as diferentes habilidades relacionadas a essa competência podem ser desenvolvidas com o uso de dispositivos e aplicativos digitais que facilitam e potencializem tanto as análises estimativas como a elaboração das representações, simulações e protótipos. Né? Então, eu parto dessa ideia da utilização desses ambientes virtuais e ferramentas digitais para as representações, né, aqui da química. Aqui, então, a ideia central é de que esses conceitos, eles são, essas representações e conceitos, eles são ensinados em ambiente de aulas presenciais e outros tipos de aula, e são evidenciadas dificuldades de aprendizagem dos alunos. Elas são diversas, então, são relacionadas a conceitos, a representações das simbologias, faltou uma vírgula ali, dos cálculos, né? E também, se for para analisar isso, né, na literatura, o nível submicroscópico, que é aquele dos modelos representacionais, né, ele é o nível no qual os alunos apresentam a maior dificuldade. Por outro lado, são encontrados na literatura também uma diversidade de trabalhos que indicam que a diversificação das estratégias de ensino e também a maior relação com o cotidiano do aluno, dos conceitos que estão sendo tratados, poderiam ser vias de diminuir essas dificuldades de aprendizagem. Né? Então, aqui eu coloco o ambiente virtual como uma oportunidade de modificação das práticas em sala de aula, né? Não que ele vá ser necessariamente melhor do que as práticas realizadas, mas é mais uma ferramenta que pode ser utilizada como meio de promoção da aprendizagem e de diminuição dessas dificuldades que são atestadas. Então, como utilizar os ambientes virtuais nessa perspectiva, considerando todas essas representações e conceitos relacionados à química? Eles podem funcionar para integrar os conceitos, os recursos fragmentados que a gente encontra na internet. Então, na internet tem uma vastidão de vídeos, de ferramentas e outros que eu vou citar durante a apresentação ainda, que são encontrados fragmentados. Então, tem cada um e um site diferente. Então, qual que é a ideia aqui do ambiente virtual? Poderiam ser reunidas essas informações de simuladores, softwares, sites e outros, né, para serem disponibilizados de forma sistemática e organizada, utilizando um ambiente virtual. Qual que é uma possível vantagem disso, né? Então, alguns conceitos que são de difícil entendimento, por tratarem de situações abstratas, né, de conceitos abstratos, eles podem se utilizar da tecnologia, então, para potencializar o entendimento dos estudantes. Aqui eu coloquei dois exemplos, né, são duas animações ali, a primeira trata das propriedades geométricas e eletrônicas das moléculas, a segunda da formação de ligações e dos orbitais moleculares. Então, conforme também a tecnologia vai avançando, novas formas de representação, e aí não só para o ensino de química, mas para a pesquisa na química também como um todo, elas vão avançando, né? Eu coloquei esses dois só para a gente pensar um pouco, e eu gostaria de saber de vocês quais são as potencialidades, o que ajuda eu utilizar uma animação desse tipo numa aula de química, e também quais as limitações. Vocês acreditam que existam limitações relacionadas a esses dois modelos que eu projetei? Sim ou não? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui eu coloquei também uma observação em relação à experimentação, tendo em vista que alguns trabalhos colocam que os ambientes virtuais, eles podem, por exemplo, possibilitar a realização de experimentos virtuais, né, em sala de aula, por exemplo, ou então pessoas no laboratório.
né? Isso também daria um outro... Aqui, então, qual que é a ideia, né? O ambiente virtual, então, ele possibilita a reunião dos recursos para o ensino dos tópicos de química, só que ele não vai funcionar sem o professor, né, que é o responsável pela seleção cuidadosa crítica dos materiais. E isso depende também da abordagem pedagógica desse professor. Então, os ambientes virtuais, eles não podem, de sobremaneira, substituírem o professor. Então, aqui, na imagem, está representado qual o trabalho do professor nesse processo, né? Então, é de busca de materiais que estão disponíveis na internet, e ele faz uma curadoria. Então, ele tem um filtro, né, que depois ele faz síntese desse material e disponibiliza em roteiros de estudo, de forma organizada para os estudantes. Então, aqui a gente já pode destacar que esses materiais todos, eles devem ser analisados pelo professor, porque também muitos recursos que a gente encontra apresentam erros conceituais, dentre outras coisas que devem ser consideradas. O professor, então, ele fica responsável por disponibilizar as informações dentro dos padrões acadêmicos e garantir que aquele curso esteja em funcionamento ali para os alunos no momento da aula. Aqui eu trouxe um exemplo, então, do planejamento inicial para as aulas de química, pensando nas pessoas que nunca realizaram esse tipo de planejamento, né? Aqui é uma sugestão que eu tirei do guia do professor Glauber Santiago, lá da UFSCar, que ele traz, então, pensando nas aulas que seriam dadas no presencial, e ele começa a fazer perguntas sobre os objetivos, quais os materiais disponíveis, e aí passa a inserir as ferramentas do ambiente virtual. Então, a terceira linha ali, haverá atividade síncrona aqui. Será utilizado o fórum? Será passada alguma tarefa para os alunos? As tarefas serão individuais? E assim por diante. É interessante notar na tabela que nem sempre a resposta é sim. Veja bem, aqui está meio sequenciado, mas, por exemplo, se você utilizar as mesmas ferramentas todas as aulas, as chances de o ensino se tornar tedioso para o aluno e trabalhoso para você a depender da ferramenta. Por exemplo, a ferramenta Fórum, na qual é possível iniciar discussões, se toda aula tiver uma discussão extensa, isso acaba por pode se tornar tedioso para os alunos e trabalhoso para o professor. Outra maneira de pensar isso, então, seria a elaboração de roteiros, como aqui, por exemplo, esse é um roteiro simples, né, se a gente for ver, que ele tem apenas 3 atividades. Então, a primeira delas seria assistir uma videoaula com explicação do professor, e aí a gente pode pensar qual atividade do ensino presencial corresponderia a esse momento, né? Então, seria uma explicação na lousa e com a escrita de tópicos na lousa. Então, você pode fazer uma videoaula. Ou, se você está acostumado a dar aulas com slides, você pode fazer uma gravação narrando os slides, ou a apostila, e assim por diante. Então, a ideia aqui é de repensar o que a gente fazia na aula presencial e também adicionar novas informações e recursos, né, e novas concepções também que a gente vai inserindo de acordo com o conhecimento das ferramentas dos ambientes virtuais e também de novas estratégias de ensino. Aqui, então, o que considerar quando ensinar química utilizando os ambientes virtuais, né? É uma pergunta que eu coloco e eu tento responder por meio dessas caixinhas, né? A primeira seria quais objetivos da aula podem ser alcançados de forma virtual. Então, a gente tem um entendimento de que nem tudo que é ensinado na sala de aula presencial pode ser ensinado utilizando um ambiente virtual, né? E também de que não é necessário utilizar todas as ferramentas de uma vez. Os próprios ambientes virtuais dispõem de diversas ferramentas e para uma única aula, por exemplo, você não precisa usar todas as que estão disponíveis. E também, conforme você vai conhecendo e aprendendo a lidar com cada uma delas, ao longo do tempo você vai adicionando outras ferramentas e diversificando as aulas. Também a repetição dos procedimentos das aulas, foi o que eu coloquei na tabela anterior. É interessante que tenha um roteiro, que tenha algum padrão, né, para o aluno reconhecer aquela como a sua aula, mas sempre utilizar a mesma ferramenta em todas as aulas. Tem aquele problema de que pode se tornar tedioso e trabalhoso a depender da ferramenta. E indicar claramente o que o aluno deve fazer. Então, o roteiro, né, que eu coloquei um exemplo bem rápido e simplificado no slide anterior, ele pode ser disponibilizado para o aluno. E também há a necessidade da escrita de textos didáticos, porque como o professor não está presente, né, para explicar e tirar dúvidas daquilo que deve ser feito, então o texto
texto que está disponível ali no ambiente virtual, ele precisa conter detalhes. Então, hoje o objetivo da aula é esse. Para tanto, você vai fazer as atividades, por exemplo, estava ali a atividade 1, 2 e 3. Aí você, para conseguir, né, fazer essas atividades, tem que acessar primeiro a ferramenta tal, depois a ferramenta tal, e assim criar uma trilha para o aluno de como ele deve acessar essas ferramentas, né, e atividades. Então, quais ambientes virtuais a gente pode utilizar nesse contexto? Eu separei aqui nos ambientes específicos para o ensino de química, que são aqueles que apresentam metodologias específicas ou são para ensinar de algum conteúdo específico, e também aqueles que não são, né? Então, eles podem ser utilizados tanto para o ensino de química quanto para outras disciplinas. Aqui, apresentando um exemplo de cada um deles bem rapidamente, esse é o EduQuinfo, que foi o ambiente virtual que eu utilizei na minha pesquisa de mestrado, e ele tinha como objetivo, na minha pesquisa, a promoção da aprendizagem colaborativa. Ele é um ambiente que ele é para o ensino de química, né, ele é específico, está disponível para download, só que as pessoas que vão utilizar necessitam de algum conhecimento de informática, né. Eu assinalei ali as ferramentas que foram mais utilizadas para as atividades. Então, ele é um ambiente para resolução de estudos de caso, né, que são narrativas nas quais contém um problema que os alunos são solicitados a responder. Então, aqui a gente tinha problemas diversos, como, por exemplo, os alunos deveriam propor formas de utilização de combustíveis a partir de etanol para abastecer aeronaves. Esse era o assunto de um dos casos, para a gente ter uma noção. Então, o que acontecia ali? Né? Era utilizado o fórum, né? Primeiro os alunos responderam esses casos individualmente, depois era feito um fórum com duplas que deram respostas opostas para o mesmo caso. Né? Essas duplas tinham que conversar, argumentar, né, e chegar a uma solução colaborativa com o seu colega. Também utilizamos a ferramenta Atividades, que era onde a gente disponibilizava o que os alunos deveriam fazer, e o kit caso, no qual eles colocavam todo o material de pesquisa deles, artigos, livros, vídeos e etc., para que a gente verificasse se as soluções que eles propuseram tinham embasamento. Né? Então, aqui é uma forma de que o ensino pode ser promovido de forma colaborativa e o professor tem acesso a esse fórum, então, para acompanhar a interação e para também participar das discussões que estão sendo ali feitas. Né? A minha pergunta aqui, nesse caso, seria possível fazer esse tipo de atividade de resolução de problemas de química em outro ambiente? Eu acredito que sim, tendo em vista que as ferramentas que são utilizadas aqui, o fórum, atividades e o kit caso pode ser um outro tipo de repositório, né? Então, eu acredito que outros ambientes virtuais possam apresentar. Já que o segundo exemplo, ele trata de uma pesquisa que foi realizada com o Moodle no ensino médio, né, de escolas públicas do Rio Grande do Norte, e eles tinham por objetivo a aprendizagem significativa. Então, a gente tem aqui o Moodle da disciplina, então aqui as turmas separadas, né, e os autores colocam que os alunos receberam instruções sobre acerca do uso do ambiente, depois como baixar isso no celular, e todas as atividades eram colocadas numa sequência de textos, vídeos, né, imagens, depois era realizado um fórum, e aí tinham atividades que variavam entre jogos, testes e discussões. Aqui, então, ó, tem um print do ambiente virtual para o celular, como é que ele fica, e também, por último, aqui, um olhar mais detalhado de como eles colocaram, por exemplo, as aulas dessa semana. Né? Então, tem o capítulo disponível, a continuação do capítulo, o material relacionado poderiam ser vídeos ou imagens, um fórum de discussão, né? Depois, aqui embaixo, um questionário sobre as atividades que foram relacionadas, depois um glossário da química, uma enquete, a lista de presença, a ferramenta de autoavaliação e assim por diante. Então, nesse trabalho, os autores chegaram à conclusão de que o ambiente virtual, ele potencializou, então, as habilidades de escrita e leitura dos estudantes, e os objetivos das aulas de química que eles tinham colocado ali foram atingidos utilizando, então, esse recurso. São diversos, então, os ambientes virtuais, aqui tendo em vista o nosso tempo também, né? Eu apresentei apenas dois exemplos rápidos, mas esses dois aqui, o Moodle e o Classroom, eles estão bastante em alta no momento, né? Existem outros, o Microsoft Teams também está bastante em alta no momento. Mas existem outros, inclusive esse eProInfo, que ele é do Mac,
né, o Teleduc, o Alanet e outros ambientes que podem ser utilizados. Em relação às ferramentas auxiliares, então, veja, eu estou falando de ambientes virtuais, mas sempre citando vídeos, simulações e sites e assim por diante. Existem podcasts, existem diversos, aqui estão reunidas, né, nessa apresentação. Então, quando a gente pensa no ambiente virtual, ele vai servir para sistematizar as ações, mas não necessariamente nele você encontra todas as ferramentas que são necessárias. Então, é interessante aqui, né, eu vou dar um zoom nessa tela. Vou tentar dar um zoom nessa tela. Aqui para a gente ver, por exemplo, que a depender da abordagem, né, que você utilize, você pode utilizar ferramentas específicas. Então, aqui, ó, se é o foco no comportamentalismo, que é aquele onde os objetivos são conhecer, memorizar e assimilar conteúdos, existe uma gama de ferramentas disponíveis. Então, se o foco ele está no construtivismo, essa teoria de aprendizagem que baseia suas ações, então aqui são outras ferramentas disponíveis. E também no foco no socio-interacionismo, que ele é aquele que tem como objetivo divulgar para discutir e também a aprendizagem colaborativa. Então, aqui são sugestões de quais ferramentas podem ser utilizadas de acordo com a sua abordagem pedagógica, né? Então, o papel do professor aqui, qual é, né? É aquele de pensar quais são as melhores ferramentas que são, quais são as melhores ferramentas para a sua aula naquele momento, né? No momento, de acordo com seus objetivos. Aqui do lado direito, eu coloquei alguns sites. Esse site aqui é o do Leutec, que eu já citei para vocês anteriormente. Ele tem uma relação de ferramentas diversas relacionadas ao ensino de química. Então, tem hipermídia, tem simuladores, tem sites e assim por diante. Também tem bastante artigos desse grupo, que esse grupo desenvolve. O FET, ele é um site de simulações de física, de química e de outras disciplinas, eu vou falar dele já já. O Ciência à Mão, ele é um site da USP. O LabFit, ele é um laboratório virtual. Então, aqui a gente pode utilizar as ferramentas que a gente já conhece, que os alunos conhecem, e adicionar ferramentas específicas para o ensino de química. Eu vou falar rapidamente também, né, que meu tempo está acabando, em relação aos vídeos, que eu acho eles bastante úteis nesse momento, né? Então, eles podem ser utilizados em diversas situações para explicar o conteúdo, para ilustrar. Os alunos podem elaborar vídeos sobre aquilo que eles entenderam dentro de uma atividade, por exemplo, podem realizar seminários, né? Eles podem ser utilizados também para auxiliar no ensino do nível submicroscópico ou microscópico, né, para tratar das situações abstratas, e eles também ajudam que seja promovida nos alunos a leitura crítica do mundo, tendo em vista que são diversos os discursos que circulam por meio dos meios audiovisuais, né, e isso pode também ser considerado no momento das aulas. É necessário, então, que o professor faça a escolha de maneira crítica e consciente, evitando escolher os materiais, então, que apresentam, por exemplo, erros conceituais ou que possam desencadear concepções alternativas nos alunos. Aqui eu coloquei o que eu utilizei para gravar a tela, aquela tela da hipermídia, né, que eu mostrei anteriormente. Eu tenho gravadores de tela. Esse aqui foi o que eu utilizei para computador, o Ocam. Também tem o AZ Screen Recorder, que é para gravar a tela do celular, e alguns celulares, no Android e também no iPhone, já vem esse recurso de gravação de tela, certo? Isso pode ser útil para falar sobre, explicar alguma coisa gravando a tela, alguma coisa que eu digo, um artigo, um livro, uma apostila e assim por diante. Já as simulações, então, elas tratam das propriedades do sistema. Elas são interessantes porque tratam das propriedades do sistema, então elas levam em consideração os ângulos, as distâncias de ligações, as escalas de tempo, tamanho e etc. Por isso, elas têm alto valor didático. Então, é possível a visualização dinâmica e a variação dessas propriedades, então, para os alunos. Da mesma forma de que os vídeos, eles devem ser selecionados, então, utilizando uma forma crítica e consciente. Eu tinha colocado aqui um vídeo bem rápido, navegando pelo site do FET. Essa não é um site muito, assim, não é recente, né? Faz algum tempo já que ele é utilizado. Os vídeos também, né? Então, existem outros recursos mais modernos, como a aprendizagem por realidade aumentada, os podcasts, os vídeos e assim por diante, né? Então, aqui eu só tinha colocado para que a gente pensasse também nessa simulação, quais seriam as possibilidades e limitações em relação a ela.
Eu tinha escolhido uma de estudos da matéria. E aí, como é uma simulação, então ela leva em consideração algumas propriedades que podem ser modificadas conforme a manipulação. Aqui, então, ali começa a mexer, né, aquecer o sistema está fechado, a gente pode ver que é possível regular a pressão. Aqui está com gás neônio, né, mas é possível mudar aqui do lado, o diagrama de fase fica disponível. Então, são diversas situações de sala de aula que a gente pode pensar utilizando uma ferramenta desse tipo, mas também tendo em vista que ela apresenta outros tipos de limitações que também devem ser considerados no momento das aulas. Então, agora eu vou entrar nas minhas considerações de maneira bem rápida, né, o que eu gostaria de deixar em relação ao ensino, então, de química utilizando os ambientes virtuais. Então, é necessário conhecer a realidade dos alunos, por muitas vezes é necessário adaptar essas atividades, a gente sabe que hoje, especificamente, elas estão acontecendo utilizando redes sociais, utilizando WhatsApp, tem estudantes que vão precisar imprimir essas atividades na escola porque não tem acesso, né, considerar essas questões que elas emergem e elas nos atingem. Também traçar objetivos possíveis dentro daquilo que é possível desenvolver no ambiente virtual, segundo as concepções do professor, e segundo o que é desenvolvido, né, quais ferramentas tem à disposição. Conhecer as ferramentas do ambiente virtual que você vai usar, então, se for o Moodle, se for o Google Classroom, conhecer, buscar tutoriais ou, então, cursos que estão sendo oferecidos no momento. Utilizar essas ferramentas auxiliares, então, dificilmente você vai conseguir dar uma aula centrada somente naquele ambiente virtual. Acontece de usar mais de um ambiente ou acontece de usar as diversas ferramentas que estão disponíveis na internet para compor a sua aula. Também compreender as possibilidades e limitações desse formato de aula e também as possibilidades e limitações do professor, que ele, por vezes, ele não sabe tudo e ele não precisa saber tudo, né? Ele vai aprendendo aos poucos e de acordo com a sua prática, e também levar em conta o planejamento e a dosagem do tempo, né? Que eles são aspectos muito importantes. Aqui, então, eu gostaria de agradecer novamente ao Prof. Ki, ao Wesley, ao professor Baraquísio, né, aos professores Luiz Otávio e Roberto, que me convidaram para fazer essa apresentação. Eu me senti muito honrada, muito feliz por poder compartilhar com vocês aqui algumas dessas reflexões, né, também o Instituto de Química da UFBA, e por meio desse QR Code, desse link, eu deixei disponibilizado para vocês uma lista com os recursos que eu utilizei nessa apresentação, então sites, lives, esse site de simulações e assim por diante. Muito obrigada pela atenção de vocês e pela participação de todos. Ok. Está me ouvindo aí, professora Patrícia? Estou ouvindo, sim. Certo. Gostaria imensamente de te agradecer por essa excelente palestra, viu? Eu acho que a gente esperava realmente ouvir esses seus conhecimentos aqui. Com certeza você esclareceu muita coisa aqui para a gente, viu? Nós estamos com esse desafio agora, né, do ensino remoto. Então, muitos professores, e eu me incluo nessa parte, ainda precisando aprender a trabalhar nessa forma virtual. Então, sua palestra ela foi muito bem elaborada aqui para nós, com certeza. E eu fico bastante feliz, né, de poder ver um público grande, porque, imagine, existem algumas coisas que a gente sempre tem que olhar o lado positivo, né, sempre ter otimismo de que as coisas irão melhorar. Então, imagine se agora apenas 10, 15 alunos estivessem ouvindo a sua palestra. Então, hoje, através desses sistemas de multimídia, a gente pode alcançar mais pessoas, dividir nosso conhecimento, absorver conhecimento de outros colegas que também estão aí, que possivelmente trabalham também dentro dessa área, né? Então, hoje a gente está em torno de 92 pessoas aqui ouvindo, né, a sua transmissão. Então, muito obrigado. Eu dei uma olhada aqui no chat e tem algumas perguntas aqui do pessoal. Tá? À medida também que eles forem colocando aqui, a gente vai poder estar disponibilizando, não serão todas, né, porque são muitas perguntas, e como você muito bem colocou aí,
tem seu e-mail, né? Então aqueles que, infelizmente, não forem respondidas aqui as perguntas, podem entrar em contato com você, que eu tenho certeza que você irá ajudá-los. E se também quiser entrar em contato conosco, para que a gente possa também entrar em contato com você, fica à disposição deles, né, a melhor maneira de poder interagir contigo, tá bom? Tá certo, obrigada. Eu fico disponível, né, no e-mail e também nesse momento agora para responder as dúvidas. Tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas aqui, tá bom? Certo, deixa eu só perguntar, eu posso encerrar a apresentação? O que vocês acham? Deixa eu olhar aqui no chat aqui com o pessoal. O pessoal está dizendo que sim, que pode... Tá certo, então, porque aí eu volto a participar aqui no Meet. Certo, isso mesmo. Bom, o pessoal está perguntando se o material ficará disponível. É sim, né, no nosso canal lá no YouTube. Eu peço a vocês que nos ajudem aí a se inscrever no canal para que a gente possa divulgar ciência, trocar informações. E eu acho que é bastante importante esse momento, né, que a gente tem que aproveitar esses espaços para poder discutir os conhecimentos, e nesse caso específico, os conhecimentos voltados para a química de um modo geral e também específico na parte de ensino de química, tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Roberta Maria, você fez aquela indagação no início, e ela disse que eu trabalho com Kahoot. Excelente jogo. Mostro os vídeos e faço alguns experimentos de baixo custo durante as lives. Quer comentar alguma coisa, Patrícia? O Kahoot, ele é uma ferramenta bastante interessante. Tem ele e o Socrative do mesmo estilo, né? Mais interativas, né? Então, isso pode ser utilizado também nos ambientes virtuais e nas aulas remotas, tendo em vista que é a disponibilização do link, né, do site do Kahoot, e aí eles vão interagindo e respondendo as questões durante as aulas. Pode ser utilizado em diversos momentos, na verdade, né, se são questões antes da aula ou ao final. Eu acredito que o Kahoot ele é uma ferramenta bastante interessante, sim. Certo, obrigado. Marielle Almeida, ela também fala o seguinte, que comecei a ministrar aulas de química em ambientes virtuais, nesse período de pandemia. Ela fala sobre isso aqui. A Sal Medeiros fala, olha, Pro, já estou utilizando o ambiente virtual, porém existe ainda uma grande dificuldade no seu manuseio. Utilizo o Classroom. Isso, obrigada pelos comentários. Eu também quero agradecer o comentário anterior, né? Obrigada por ter feito. As dificuldades, né? A gente está numa situação emergencial na qual é preciso planejar e já, ao mesmo tempo que planeja, já vai fazendo, né? Então, a gente não tem o tempo necessário para aprender todas as ferramentas, mas é aquilo, você já começou a utilizar o Classroom, né? E aos poucos, então, tendo o conhecimento dele, das ferramentas dele, as suas aulas elas podem ir sendo mais elaboradas, né, de acordo com o tempo que você tem disponível e o conhecimento dessas ferramentas que vai sendo adquirido ao longo desse tempo. Eu tenho visto bastante professores, né, e aí em todas as áreas, não só de química, com bastante dificuldades em relação a isso, porque foi todo mundo pego de surpresa, né, embora as tecnologias de informação e comunicação estejam sendo discutidas no ensino de química há bastante tempo, ninguém esperava que de um dia para o outro ia parar a aula presencial e ia começar a aula totalmente remota, né? Então, é bastante compreensível essa dificuldade aí que a gente está tendo, e isso eu me incluo também, né? Todo mundo está tendo essa dificuldade. Certo. Então, vamos dando continuidade aqui. O André Machado, eu acho que ele faz um comentário sobre o professor que você citou, né? Ele fala, o professor Bruno Silva Leite, ele também tem um livro muito bom sobre isso, que é Tecnologias no Ensino de Química.
Teoria e Prática na Formação Docente. Isso. Esse livro, obrigado pelo comentário, né? Ele é bastante interessante, e é inclusive dele que eu citei a relação. Então, é um repositório lá de diversas ferramentas que podem ser utilizadas para o ensino de Química. Então, nesse site do Leutec que eu passei para vocês, tem essa relação, que é a relação que é citada no livro, e ele também disponibiliza no site, na página do grupo de pesquisa. Também tem um link para comprar o livro, para quem se interessar. Certo. A Sal Medeiros aqui também, ela pergunta o seguinte, eu acho que é importante a gente colocar aqui, ela diz que é defensora da educação especial, e a grande dúvida dela é como incluir os ditos alunos nesses ambientes. Isso, essa é uma pergunta bastante complexa, né? E ali, assim, existem trabalhos que relacionam as tecnologias de informação e comunicação à inclusão, né? Eu não sou especialista na área, tem inclusive uma professora que é colega minha que trabalha nessa área, e a gente está pensando agora para um componente curricular justamente que inclua, né, leve a perspectiva da inclusão para a essas ferramentas. O que eu posso citar dessas ferramentas que eu utilizei na apresentação, que é aquele site de simulações, o FET, ele tem uma aba, acabei passando meio rápido, mas algumas daquelas simulações, elas são acessíveis, tá? Então, ele indica, né, quais delas são e qual é a maneira, qual é o recurso que está disponível ali para acessibilidade. Agora, num contexto geral, esses alunos, né, eles acabam sendo bastante excluídos nesse contexto de ensino remoto, pensando nisso agora, né? Então, é uma questão que ela precisa de bastante gente debruçada para tentar resolver e discutir sobre esse assunto. Ok. Vamos aqui ver mais algumas perguntas. Bom, a Roberta Maria, ela está comentando que eu costumo usar meus slides a imagem GIF, né? Ajuda muito. É uma observação aqui que ela está fazendo. A gente tem uma pergunta do professor Alexandre, que ele fala, prezada professora, uma boa ferramenta para ver a apresentação e o chat se chama Dualess, uma extensão do Chrome. Qual é o nome, por favor? Professor Alexandre. Professor Alexandre, obrigada pela indicação, e o nome da ferramenta eu vou utilizar depois. Obrigada. A gente vai aprendendo coisas assim o tempo todo, né? Isso, verdade. Bom, o Eloy aqui Araújo, ele pergunta, ele gostaria de saber sobre o Eureka P3D. É isso mesmo? Certo. O Eureka, não sei se é o mesmo aplicativo que ele está falando, ou site, né? Que ele traz, são jogos, né? É voltado para jogos, é esse? Ele fala sobre software, Eureka, né? P3D. Isso. Então, eu tenho conhecimento dele eu não tenho experiência de uso desse especificamente, né? Mas é aquilo que a gente discutiu aqui na apresentação. Vão ser diversas ferramentas disponíveis, e aí a gente precisa pensar se essas ferramentas vão atender os nossos objetivos, então, de aprendizagem para aquela aula ou para aquele curso como um todo. Eu vou anotar aqui também a ferramenta Eureka. Obrigada. Certo. Boa pergunta. Bom, eu acho que a professora Daniela Marques Alexandrino, ela fala que durante as reuniões de retomada das aulas remotamente, paira em como avaliar virtualmente. Na sua opinião, qual o instrumento que se aproxima mais do modelo presencial escrito? Depende, esse ponto, ele precisa de bastante discussão. Você está falando em avaliações escritas, é isso? Avaliações dissertativas? Ou testes? Avaliações dissertativas. Então, aí poderia ser utilizado, primeiro precisa pensar na sua concepção de avaliação, né? E depois precisa pensar também se ela vai ser feita de forma individual
ou em grupo. Se for para usar uma ferramenta colaborativa, por exemplo, poderia ser uma das ferramentas do Google, que é o Google Docs, né, no qual os alunos vão escrevendo, você pode criar grupos de determinadas pessoas, ou um grupo com a turma toda, e conforme a pessoa vai escrevendo, fica ali identificado, né, que foi essa pessoa que fez. Pensando em alguma ferramenta mais simples, né, poderia ser a ferramenta mesmo do Word, o aluno escrever o texto e enviar. Aí a gente vai ter outros problemas relacionados à questão do plágio e a outras questões que podem ser discutidas com os alunos, né, em relação à ética, ou então a gente buscar formas, né, de fazer essas avaliações e depois utilizar um programa que seja anti-plágio, por exemplo. Eu estou pensando aqui na minha cabeça, né, nessas questões. Mas de ferramentas são diversas, né? Qualquer ferramenta que você consiga digitar um texto pode ser utilizada aí nessa questão da sua avaliação. Eu vi uma mensagem dela, né, que ela utiliza o Plágios. Também tem o Copyspider, se for, ele tem uma versão grátis, né, o Copyspider. Tá bom, tá certo. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. A professora Anaildes, ela pergunta, e com relação aos experimentos de química, como você trabalha? Essa questão, ela é bastante complexa, ela está em discussão, em diversas discussões, e os entendimentos variam, né, de professor para professor. Então, existem laboratórios virtuais com ferramentas para simular um experimento. Também há possibilidade de vídeos. Então, o canal da Univesp, que eu coloquei para vocês na lista de materiais que eu usei para a apresentação, apresenta alguns experimentos de química que foram feitos no laboratório e filmados. A questão está em como o professor vai fazer o uso desses experimentos e qual que era o objetivo. Em disciplinas, por exemplo, que os alunos deveriam manipular os experimentos, aprender a manipulação, né, nas disciplinas de química, acontece isso, né? Então, essa questão dos experimentos, ela é bastante, dá para pensar bastante possibilidades. Falando nas possibilidades, então, seriam vídeos, ou laboratórios virtuais, ou simuladores. Agora, precisa pensar também se, de acordo com seus objetivos, essas ferramentas vão atingir, né, o que você tinha colocado. Quando as habilidades, por exemplo, são de que os alunos aprendam a manipular determinadas livrarias, determinados equipamentos, talvez esse ensino remoto não supra, né, esse ensino usando essas ferramentas digitais não supra. Né? Agora, se a gente for pensar em situações de demonstração, por exemplo, vai de como o professor vai conduzir, então, as atividades para que os alunos aprendam aquilo que ele tenha colocado como objetivo. Eu não sei se eu respondi, porque realmente essa disciplina, a parte dos experimentos, ela é bastante complexa e controversa, então a gente acaba ficando nem no sim e nem no não, depende do professor e das habilidades que ele vai ter para conseguir esses experimentos e assim por diante. Certo. A professora Eleni, ela pergunta, né, ela fala que gostaria de saber um pouco mais sobre a avaliação no processo. Certo. A avaliação, então, ela precisa ser pensada, primeiro, qual que é a concepção de avaliação. Quando a gente pensa numa avaliação muito fechada, por exemplo, um teste no final do bimestre, por exemplo, né, uma limitação possível aí é de que o aluno só vai obter o resultado que, geralmente, o ambiente virtual ele mesmo calcula e dá a nota, né, ou a ferramenta que você estiver utilizando, e isso se configura numa limitação, porque há esses problemas de plágio e de um aluno conversar com o outro, né? E também a gente precisa pensar que se eu usar só esse instrumento vai ser suficiente para eu mensurar a aprendizagem do aluno. Então, lembrando, né, que a avaliação, ela tem como um dos objetivos, né, o que a gente quer com a avaliação é saber se o aluno aprendeu o que a gente tinha colocado como objetivo, né? Então, a gente precisa pensar em várias formas, e aí ficaram as ideias, por exemplo, de avaliações colaborativas, pedir para os alunos utilizar as ferramentas digitais disponíveis da internet para
formular para produzir conteúdo, né? Em vez de dar uma avaliação de teste, você pode, por exemplo, pedir para que eles façam um vídeo sobre aquele conteúdo, ou então colocar eles em pequenos grupos para que eles colaborem para resolver um problema, né? É claro que dá para usar os testes também, mas pensando usar somente os testes, a gente precisa começar a refletir se isso vai ser suficiente para que o professor saiba se o aluno aprendeu ou não. Então, aí entra essa concepção de que a avaliação ela pode ser feita de diversas formas e que isso seria um ganho, tanto para o professor, porque ele consegue mais informações, né? E tanto para os alunos que acessam diversas formas de avaliação e de aprendizado também. Certo. Tá bom. O Henrique Nunes aqui, ele faz um comentário, né, sobre essa situação do ensino remoto. Ele diz que é professor da rede pública e tem esbarrado com o acesso dos estudantes à banda larga, né, que inviabiliza alguns recursos e ferramentas, e que as aulas pelo MET, né, pelo Google Meet, né, não abrange a todos, por exemplo. Né, então temos que fazer vídeos curtos para o WhatsApp, e que isso às vezes desgasta, né, o professor dentro dessa questão. Com certeza, né, esse é um momento no qual os professores estão com uma carga de trabalho muito grande, né, e a desigualdade de acesso, ela existe, né, ela já existe, e nesse momento agora ela está bastante evidenciada. Então, o que eu explico aqui, a minha apresentação, ela seria para o mundo ideal, né, naquele do qual os alunos todos tivessem acesso. Mas a gente sabe que isso não acontece, né, e por diversos motivos. Então, seria um momento, como os professores falaram, né, o professor reitor e também o pró-reitor de graduação, um momento de maior investimento. Então, há necessidade de políticas públicas, há necessidade de formação do professor, há diversas necessidades, né? O ideal seria o fornecimento de meios de acesso, tanto para os professores como para os alunos, que todos tivessem ali um computador, uma banda larga, e também um ambiente propício para isso, né? Então, infelizmente, para esse comentário, não tem uma resposta certa. Eu acredito que a gente está respondendo de maneira emergencial a uma situação também que foi colocada de maneira emergencial, que a gente não previu, né? Então, é uma situação bastante complexa. Certo, isso mesmo, concordo. Nós temos várias perguntas aqui, né? Então, eu vou fazer uma última aqui, peço perdão a todos, né? Mas com certeza a gente vai encaminhar para a professora, vocês também têm o contato dela, então pode entrar diretamente, né, em contato com ela, para sanar algumas dúvidas, né, com relação à apresentação. A Ionara, ela pergunta se, além do PET, né, se teria sugestões de outros simuladores nessa mesma linha. Tem sim. Inclusive, naquele site do grupo de pesquisa que eu passei para vocês, tem uma lista maior, né? Geralmente eu falo do PET porque é o que eu uso ele bastante nas minhas aulas. Então, eu sempre me lembro, né, no momento de falar de simuladores. Eu vou olhar aqui rapidinho para falar para ela mais outros exemplos. Certo. Tem aqui... e aí, assim, não fazendo propaganda do FET, mas já fazendo, né, ele é baseado em diversas pesquisas, então ali encontra-se também atividades e tudo mais, e outros recursos que podem auxiliar. Bom, falando de simuladores aqui na lista... o próprio LabVIrt tem algumas simulações, né, que eu também citei. Tem um outro que é do NUTED, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aqui também tem o RIVED, também, que é do MEC, que está listado aqui nessa lista disponível no repositório, né? São alguns exemplos. Tá bom então. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente falou sobre o tema de deficiência, né? Para informar a todos
que nós iremos ter uma banca de qualificação no dia 28 de agosto, às 14 horas, sob a orientação da professora Solene, que trata do tema sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual no ensino de Química. Então, aqueles que estiverem interessados, né, podem estar acompanhando ou através do nosso canal no YouTube, que é ProfQUESB, ou também encaminhando o seu e-mail para o programa, porque aí a gente pode também encaminhar o link dessa qualificação, tá bom? Como eu disse para vocês, a gente tem aqui inúmeras perguntas, mas em função do tempo, né, eu vou pegar essas perguntas, eu posso diretamente encaminhar para a professora, mas vocês também podem ter a liberdade de conversar com ela também pelo e-mail que ela disponibilizou, né? Eu gostaria de finalizar essa palestra aqui agradecendo, né, imensamente a professora Patrícia, esperando que a gente possa revê-la em outras oportunidades, dizer que o ProfQ está aberto para parcerias contigo, com o programa que você trabalha, e que foi uma imensa honra te receber aqui, tá bom? Então, eu passo para as suas considerações finais aí. Tá certo, obrigada, professor Baraquísio. Eu vou reafirmar, né, a alegria que eu tive com o convite, a honra que eu sinto em estar participando aqui com vocês hoje da abertura das suas atividades. Né, eu fico disponível para todo mundo que tiver pergunta. Muito obrigada. Eu gostaria, sim, de participar novamente em outras oportunidades, colaborar com o ProfQ sempre que possível, né? Eu fico aberta também para todos os tipos de contato. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos e a todos que nos assistem, né? Pela paciência até o momento. Muito obrigada mesmo pela participação. Agradeço bastante. Certo, eu vou te pedir só mais um momento que você fique aí com a gente, que eu gostaria de convidar a professora Joélia, vice-coordenadora do nosso programa, para que ela possa também dar as boas-vindas a todos, né, e também te cumprimentar. Obrigada. Boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que nós tivemos hoje uma palestra brilhante, né, da professora Patrícia. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela apresentação. Você tem um dom de apresentar assim, com uma clareza e firmeza. Parabéns. Adorei. E com as perguntas no chat, foi possível também tirar algumas dúvidas, né, de muitas pessoas. Bem, parabéns também para os que estão participando. Nós tivemos um grande público, isso é muito bom. Percebemos que ainda tem pessoas que acreditam na educação. E gostaria de aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas à nova turma do ProfQ 2020. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a palestra e que vocês estejam com bastante disposição para o novo semestre que se inicia hoje, certo? E que vocês tenham bastante dedicação no mestrado, porque, afinal de contas, vocês vão se tornar mestres, certo? E aproveitem bastante de todo o material que tiver, aproveitem bastante de todas as aulas, porque elas vão ser fundamentais para que vocês consigam alcançar esse título que vocês tanto desejam, que é o título de mestre. Sejam todos bem-vindos. Ok. Obrigado, professora Joélia. Eu voltando, por favor, gostaria de dar boas-vindas também aos nossos estudantes do ProfQ, né? Muito sucesso para eles nessa trajetória do mestrado. Ok. Tem algum professor do programa que gostaria de dar as boas-vindas? Eu só queria ressaltar, viu, gente, que vocês que nos acompanham aí e já queiram, assim, poder sair, né, da plataforma, podem ficar à vontade, né, porque a parte oficial a gente já encerrou aqui. Essa palestra ela vai ficar disponibilizada. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar um e-mail
para o programa, que nós teremos a maior satisfação em poder responder para vocês. Então, podem ficar à vontade, porque esse momento agora a gente deixa um pouco exclusivo para a turma, né, 2020, que acabou de chegar. Eu também estou vendo aqui vários professores de outros programas, me desculpem se eu não pude citar todos, mas está o professor Efran aqui, de Viçosa, um forte abraço. Muitos colegas aqui de outros programas, eu estou vendo aqui no site. Professor Kleber, professor Kleber. Isso, por favor, Joélia. Professor Djalma, professora Luzia, professor Marcelo, professora Anaildes, professora Daniela Alexandrino, professora Nádia, professor Carlos Alberto, RIP. Pronto. Então, mais alguém que queira comentar algo, algum professor do programa, algum outro professor? Bom, eu acho que não, né? Bom, então, professora Patrícia, eu gostaria, para finalizar, novamente de te agradecer, dizer que foi um privilégio muito grande ter assistido a sua palestra. Espero também para poder divulgar novas palestras nossas aí para os estudantes daí da UFPA. E quando também tiver algo relacionado ao tema, por favor, nos deixem informados sobre essas discussões. E também eu informo aos colegas de outras universidades que, caso tenha algo que queira divulgar, também passe para nós, que nós teremos o maior prazer de poder divulgar e também participar dos eventos das universidades de vocês. Tá bom? Doutora Patrícia? Obrigada novamente, para que pode deixar que a gente mantenha um contato. Só uma indicação, então, de eventos, né? A gente está com o canal Educação em Debate da UFPA, onde estão acontecendo diversas palestras também. E aí vocês podem acessar no YouTube e acompanhar a gente também. Ok. Então, gente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Fiquem com Deus e fiquem em paz. Boa tarde.